preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens power. Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para um novo podcast no mercado dos recursos humanos português que se chama Trabalho do DM Conselhos das Deusas. Este podcast não era para ser um podcast, é uma rubrica escrita pela Filipa Faria no LinkedIn, mas entretanto vimos que as necessidades eram mais que muitas e como somos todos humanos e nos relacionamos melhor com pessoas do que às vezes com palavras escritas, resolvemos conversar sobre este assunto e resolvemos também pôr aqui não só as mais práticas, mas as boas práticas, o que se deve fazer, porque não é rocket science e porque conseguimos efetivamente fazer melhor. E por isso cá estamos, Trabalho Demónio e Conselhos das Deusas, as deusas somos nós, ambas operamos no mercado de recursos humanos, ambas somos diretoras de recursos humanos, ambas vimos mais do que aquilo que queríamos ver e estamos cá hoje. E é o primeiro episódio de muitos. Hoje é sobre anúncios de emprego, que é o primeiro contrato efetivo que o colaborador tem com a entidade quando se candidata. E agora vou passar à Filipa para ela se apresentar, depois volta a mim, mas agora com a Filipa. Olá, Olá, que então. demónio! Olá, eu sou a Filipa Faria, então acho que a primeira palavra que me descreve muito é a criatividade. Eu sou uma pessoa super ativa e apaixonada pela vida, e acho que os recursos humanos acabam por encaixar muito, aqui na minha missão. Também costumo dizer que sou uma desimigrante, que faz muito parte do meu percurso, que vivi vários anos no Canadá. Ah, e faço consultoria de recursos humanos, de carreira e um modelo que se chama mais conhecido nos Estados Unidos, que é Fractional HR. O Fractional HR é quando as empresas, sobretudo num tecido empresarial como o português, que 99,9% são pequenas e médias empresas e que por vezes não faz sentido nem há necessidade de contratar uma pessoa para gerir 5 ou 7 ou 10 e que se adjudicam estes serviços externamente, possa não ter só o payroll externo entregue aos departamentos de contabilidade, mas possa ter também a avaliação de desempenho, a definição de objetivos, as políticas de recursos humanos, os pontos de situação que os colaboradores adjudicados externamente, e é isso o Fractional HR, que eu muito aprecio e acho muito útil para as empresas, e acho que é um custo mínimo em relação às vantagens Uhum. competitivas e à estabilidade que a empresa tem. Eu sou a Anabela, eu sou diretora de recursos humanos e gosto muito da área de talento, sobretudo, por isso é que estamos aqui. Também sou uma pessoa criativa e vamos lá ver, estamos a falar em criatividade real, não estamos a falar de criatividade como metáfora para coisas menos lícitas, que também se usa essa palavra dessa forma, e vamos limpar essa imagem. Mas a verdade é que quando se interage com pessoas muito diferentes, com muitos talentos, com muitas formações diferentes, com muitas capacidades técnicas diferentes, é preciso criatividade para integrar e unir e juntar e trazer o melhor ao de cima disto, certo? Pronto, é Sim. a criatividade. E claro, olhar as coisas por vários ângulos, não só um ângulo direto, isto também é criatividade. Eu sou jurista, sou psicóloga também, e por isso é que a Filipa me desafiou para os Conselhos das Deusas. De um lado, ela a fazer uma análise crítica aos trabalhos de demónio e, portanto, aos anúncios menos próprios que a nossa praça tem, e do outro lado, eu a analisar e dar uma radiografia sobre as implicações jurídicas que tem e também as psicológicas. E, e por isso, cá estamos as duas. O primeiro, eu mandei este podcast surge porque eu mandei uma possibilidade de emprego para Portugal, internacional, mas para Portugal, à Filipa, e a Filipa meteu as mãos à cabeça e disse: Meu Deus, por onde é que eu começo? Não é? E então desafiou-me também a começar a comentar, e cá estamos. Mas, Filipa, vamos começar pelo início. E realmente o anúncio de emprego é efetivamente o início. E o contexto que isto tem, e passo para ti para tu falares um pouco sobre isto, e a importância que tem. Sim, sem dúvida. O anúncio de emprego é basicamente onde nós vamos perceber se o que a empresa está a procurar faz match com os skills, que eu tenho. E não precisam de ser todos, mas é necessário que seja claro, não é? E o que é que indigna as pessoas, pelo menos do que eu tenho visto, aqui em Portugal? Indigna o facto, para já, de tendencialmente procurarmos o trabalhador canivete suíço, onde vemos uma pessoa, as descrições de 10
10 10 roles diferentes numa mesma. A falta da clareza, o não partilharmos o- os ranges salariais, o que é que se procura, o que é que se procura para aquele job posting. Nós não trabalhamos a feijões, não é? Nós precisamos de saber. E um pouco deste tabu que também existe muito no nosso mercado das faixas salariais, também as pessoas ficam indignadas. E é outra coisa que nós falávamos, que tu disseste muito bem, que é, parece que às vezes queremos as pessoas em saldos, é três pelo preço de um, e tudo sempre com a base do ordenado mínimo. E indigna não só quem se inscreve, não é? Mas também pessoas como nós, que nós percebemos que o maior ativo da empresa são as pessoas. E, e, e nós temos que as desenvolver. E é triste também perceber, o que eu identifico muito no nosso mercado de trabalho é que nós somos um mercado reativo e não proativo. E um trabalho e um anúncio de emprego mal escrito demonstra logo que aquela empresa não sabe o que quer, está completamente perdida. E depois querem júniores coitados a fazer o trabalho de pessoas séniores pelo preço, não é? Sim. Por salários indignos. E há outra questão. Eu quando fui mãe, eu decidi voltar ao mercado dos recursos humanos, não com uma posição de mais responsabilidade, mas com uma posição de senior recruiter. E resolvi inverter um pouco as coisas. Portanto, durante um ano eu trabalhei com a Korn Ferry como senior recruiter na área tecnológica e foi a forma também de conciliar bem a vida profissional com a vida familiar, porque era uma posição técnica. E eu começava sempre pelo fim, que é, este é o orçamento que eu tenho para a posição, não vamos perder tempo, está de acordo, podemos continuar a entrevista. E eu fazia isto, ou seja, e assim as pessoas quando, não, neste momento o meu salário atual até é um pouco mais alto, não tem hipótese de negociação. Quando tinha, porque efetivamente as empresas têm um limite, as empresas têm um orçamento, não podem sair daquilo. Mas o que me quer esperar, eu estava a trabalhar para empresas de relevo que não pagavam o salário mínimo, pagavam bem acima e pagavam de forma justa, vamos dizer assim. Mas sim, o tecido empresarial português, como é esmifrado pelos impostos, pela quantidade de impostos, nós contratamos um colaborador, na verdade estamos a contratar dois, porque contratamos o Estado também por cada colaborador. Ou seja, nós pagamos um salário ao colaborador e pagamos um salário ao Estado, que é uma coisa que as pessoas não têm muito conceito disto. Portanto, são duas pessoas ali a conviver, não é? E para além da carga de impostos também que o colaborador vê retida do seu salário. O empregador ainda tem obrigações adicionais, não é? E, e claro que as empresas, não sabendo fazer bem a gestão, vamos dizer, orçamental, cortam nos colaboradores para sobrar depois ou para terem margem de manobra, ou para, se tudo falhar, não falharem com o salário. Mas isto é má gestão, porque efetivamente o lucro da empresa, nós vivemos muito no medo, também, não é? É o que nos caracteriza como cultura, mas tendo bons gestores à frente e tendo um padrão de negócios de anos anteriores, nós conseguimos efetivamente negociar melhor os salários para os colaboradores. E, portanto, desafio a gestão, mas a gestão financeira, a poder melhorar os orçamentos de recursos humanos. Este é um ponto. Outro ponto que é, efetivamente, ao reverso da medalha também, que é, as empresas já não dão muito e agora estou a pôr-me do lado da técnica, mas também do lado da pessoa que candidata. Estamos todos a propiciar um mercado de trabalho que é uma bola de neve. Eu abro uma posição agora, eu tenho 3.000 candidaturas. Porque, como muitas posições abriram com um parágrafo, a pessoa não sabendo enviou, já vai enviar para a minha também pensar que é, mesmo que eu seja mais explicativa, está bem, eu envio, não é? Porque uns dizem muito, outros não dizem absolutamente nada, eu já nem leio, eu envio, eu disparo. Por isso, estamos todos, de uma forma muito sistémica, organizações e pessoas, a contribuir para que o trabalho de todos seja muito pior. Sim, eu costumo chamar a isso carinhosamente a técnica do pega-monstro, que é fecha o olho E e envia, atira, e sim, atira, é a técnica do sim, pega-monstro. Ou seja, eu acho que também existe aqui uma grande problemática que é as empresas conseguirem perceber a diferença entre investimento e custo. E é isso que tu falas, que é o workforce management, não é? O planning, que é, e não existe muito sequer parar-se para pensar e perceber.
por exemplo, se eu contratar uma assistente administrativa que me vai custar X, vai-me tirar X carga de trabalho da pessoa A, B, C ou D, por exemplo, com processos mais administrativos, significa que esta pessoa poder-se-á focar em outros processos, se calhar a ter mais clientes, e isto muitas vezes a maioria das vezes é um investimento. E quando se está a pensar, tende-se a pensar no quanto é que eu vou pagar a esta pessoa, no quanto é que eu vou pagar ao Estado e quanto é que sobra ao fim do mês. Sem se olhar para o que eu costumo dizer que são aqueles números invisíveis que não aparecem nas tabelas de Excel. Certo, certo. Estavas a falar muito bem, não é? Nós tomamos dizer em Portugal que o segredo é a alma de negócio, mas não, as pessoas são a alma de negócio. Não haja dúvidas sobre isso. Quanto mais motivadas a todos os níveis estiverem, mais reforçadas, melhor o negócio vai produzir e faturar. Mas agora, Filipe, vou-te perguntar assim de forma muito prática, pragmática. Faz-me a anatomia de um anúncio eticamente bom e legal, e eu depois dou a parte legal, mas eticamente e legalmente bom. Faz-me a anatomia. O que é que deve conter? Para mim, primeiro que tudo, o nome e a descrição da função. Aonde é que aquela pessoa se insere? Depois, eu gosto muito de começar com uma introdução empática. Falo um pouco da empresa, mas para mim o anúncio tem que correr um caminho onde ele está praticamente sempre a responder a uma pergunta que está na cabeça do candidato, que é o What's in it for me? O que é que há aqui para mim dentro desta empresa, da sua cultura, do que eles fazem, do mercado em que se focam, do tipo de negócio? Depois, a seguir, eu gosto de pôr a descrição da função. Quais é que são os desafios ou as tarefas essenciais que aquela pessoa se vai focar? Depois, eu gosto muito também de listar os requisitos essenciais, mas não de forma cerrada, mas a dar uma noção que aquela pessoa é preciso. Por exemplo, eu trabalho muito com mercados internacionais. Se uma pessoa não falar inglês, vai ser muito difícil conseguir, ou seja, definir estes requisitos essenciais. É muito importante ter, por exemplo, as condições salariais. Maioritariamente, nós sabemos quanto é que vamos pagar, quanto é que nós podemos pagar. Eu acredito é que no mercado português temos vergonha. Não é porque se quer enganar. Muitas vezes é porque temos vergonha do valor que vamos pôr ali. E muitas vezes esse valor poderia ser mais, mas como não houve o workforce planning, não é? Acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. Acho que é muito importante ter, por exemplo, aqueles disclosures do compromisso com as igualdades. Um exemplo que eu agora vejo muito no mercado canadiano é um incentivo às pessoas se inscreverem, mesmo que não façam meet de todos aqueles requisitos. E acho que também é muito importante dizermos a localização. Dizermos, por exemplo, um trabalho híbrido não é remoto, é Certo. híbrido. Com 2 dias, Isso, 3 dias no escritório. 2 dias, 3 Uma dias, é porcentagem híbrido 40, flexível, 60, sem dúvida, sim. é híbrido flexível ou é híbrido com os dias definidos. Eu acho que tem que ser uma coisa um pouco mais humana do que aquilo que Sem nós vemos. dúvida, sem dúvida. É realista. Eu E acrescentava, está tudo aí, eu acrescentava uma coisa que é muito questionada pelos candidatos e muito lícita, logo à partida, porque também sabemos, quando nós dizemos que aquela pessoa vai integrar uma equipa, o que é esperado daquela pessoa nos primeiros 3, 6 meses ou um ano? E é simples de explicar, porque estará a fazer onboarding, e perdoem-nos nós falarmos em inglês, mas efetivamente trabalhamos em contextos internacionais, algumas palavras já nos saem em inglês de forma natural, e está tudo bem com isso, né? Nós somos
somos uma cultura muito diversa, mas o onboarding, que é aquela parte inicial em que o colaborador entra na organização e aprende sobre a cultura, como a organização trabalha, a operação. Por isso, X para onboarding, para fazer job shadowing, estar com outras pessoas a perceber o que é que elas fazem, como é que se interliga o trabalho delas de forma sistémica ali naquele contexto. E, portanto, os objetivos diria, para os primeiros 6 meses é importante, para haver uma visibilidade e para haver também talentos muito mais especificados para aquela função. Tu falaste sobre a questão do salário que nós colocamos lá como salário, e de não haver essa obrigatoriedade em Portugal, como há no Reino Unido, de resto, o range salarial, e também poderia haver cá o range salarial, ainda não estamos nesse nível de transparência, mas pode ser um princípio da organização, não há uma obrigação legal, mas nós, como forma ética, porque queremos efetivamente que só quem quer mesmo concorra, para os nossos recursos humanos não terem trabalho, ou para o nosso recrutador não ter trabalho adicional, porque efetivamente também está a ser compensado por isso, e pôr lá de X a X conforme a senioridade na posição, ou a experiência, e avaliar futuramente. E, portanto, é de encorajar este tipo de prática, mesmo que o que se tenha para oferecer naquele momento seja o salário mínimo. Bem, eu moro numa aldeia, estão aqui a ouvir uma buzina, mas é as maravilhas do trabalho remoto, não é verdade? Então deve ser o peixeiro ou assim a passar aqui, mas não trocaria a minha vida por nada. E gosto muito de trabalho remoto, que há de ficar para futuros episódios. Sim. E então encorajaria isso, encorajaria também Uhum. esta questão dos objetivos, o que é esperado. E agora, de forma, se me falhar alguma coisa, diz o título da função, uma introdução à empresa, uma descrição objetiva do tipo de tarefas que vai ter no dia a dia, o local de trabalho e o formato, se é remoto, híbrido, Uhum. se é local mesmo, Sim. os requisitos preferenciais e os essenciais, como o inglês e outros critérios, as condições salariais, pelo menos o range salarial e os benefícios que poderá ter, e depois os objetivos, os compromissos da empresa em termos de políticas, com a igualdade, com a sustentabilidade, seja o que for, porque é sempre bom sabermos que há estes compromissos, não é? E os próximos passos. Quantas fases vai ter este processo? Uma, duas, Uhum. três? Vai falar com o recrutador e depois com o gestor? Isto também acho que é relevante, porque há processos, às vezes, têm 5, 6 fases de entrevista, pelo, às vezes, o nível de especificidade das funções, de responsabilidade, mas há outros que têm e não precisam. E então, Sim. mas mais vale a pessoa saber já com o que contar, não é? E, Exato. e Filipa, uma coisa que eu sinto, não sei se é o que sentes, é os anúncios copy-paste. Sim. É uma coisa. 2000 e troca o passo. Sim, parece que não sei, estamos a fazer uma reciclagem e coisas mesmo e de funções que ao longo do tempo foram mudando e que não fazem sentido. Epá, eu até acredito que se calhar há 10, 15 anos atrás tivesse um pouco mais enraizado erradamente dentro da sociedade, dizer pessoas que se morem só em Setúbal. Epá, eu até aceito há 20 anos isto. O mundo está sempre em crescimento e em desenvolvimento, não é? Mas aos dias de hoje, isto é uma forma de limitarmos o próprio negócio e as próprias pessoas. Uma pessoa que mora no Porto e queira vir trabalhar para Lisboa não pode ser desconsiderada porque no momento não mora em Lisboa. Temos a crise da habitação, tudo bem, nós sabemos. Mas a realidade é que Quem isso não sabe o está em contexto causa. familiar até pode ter família, ninguém sabe o Exato, pode ter contexto. família, Está a pode ter perder, na um. verdade, está a perder Está bons a talentos. perder, exatamente, e E agora discrimina. entre nós, está a ir contra a lei, mas pronto, não é? Eu gostava que Sim. ela entrasse na moda outra vez, porque por estes dias a moda é violar a lei, não entendo, pronto. E depois com aquelas coisas tão vazias. Procuramos pessoas com atitude, procuramos pessoas que pensam fora da caixa. Qual caixa? Fora da tua caixa ou da minha caixa? Porque há sempre caixas, não é? Caixa. Há sempre caixas. Agora, pessoas mais disruptivas e criativas, mas caixas há sempre. Há aí caixas com fartura. Aliás, quando nós vamos ao psicólogo, vamos arrumar as caixas, não é? Porque nós pensamos fora da caixa, vamos pensar na caixa do gestor da empresa, do Uhum. meu diretor, de quem eu reporto, não Sim, é? Pensar fora da caixa, da tua. Vais sim, pensar na sim. minha caixa. Por isso é que precisamos de pessoas, não Pensei é? fora da. Pronto. Sim, é que eu acho que existe um movimento muito grande no nosso mercado português que é de autossabotagem.
eu chamo-lhe autossabotagem empresarial, porque não se percebe que, que em última instância estamos a limitar as pessoas, estamos a limitar a empresa e tudo por causa disto que tu falaste mesmo no início, que é a cultura do medo. E o anúncio de emprego é tipo como era antigamente os cartões de visita. Se dizem que as pessoas têm de ter um ótimo currículo, porque o seu currículo é o seu cartão de visita, as empresas têm que ter um bom job posting, um bom anúncio de emprego, porque é o seu cartão de visita e comunicar Dúvida, sem com dúvida. clareza, com E eu clareza. gosto, eu gosto também muito das equipas jovens e dinâmicas. Eu, por exemplo, já sou vintage, não é? Já tenho 47 anos, eu não posso concorrer a equipas jovens e dinâmicas e, portanto, corta-me lá 80% das possibilidades deste país. Começa logo com esta frase. As Eu não caminho discriminações. para jovem, não é? Dinâmica sou, mas jovem tal, pronto. E torna-se muito complexo de forma. E eu sinto este paralelo, agora também para finalizar, eu sinto este paralelo, não sei se tu sentes, que é, entramos numa pescadinha de rabo na boca que passado 6 meses está a cultura, os colaboradores a queixar-se do empregador e o empregador a queixar-se dos colaboradores. E ninguém percebe qual é que foi o ponto de divisão. Mas o ponto da divisão foi este contrato psicológico de um anúncio de emprego mal feito, em que a pessoa julgava que ia fazer uma coisa e chega e está a fazer outras. Aliás, chega e até está a ocupar o escritório se for preciso, que é esta a cultura que nós temos, que o direito chama polivalência e os variandi, que é nós adaptarmos a qualquer posição e fazermos tudo o que for preciso para levar a empresa para a frente. Mas a verdade é, não vai para a frente. O grau de especialização das pessoas permite serem boas naquela alçada, não é? Não vão tocar noutros domínios, e por isso temos culturas evoluidíssimas como o Canadá e os Estados Unidos que funcionam em níveis de especialização, em que ninguém se mete, vamos dizer, no trabalho do outro, e podem dar uma análise externa, mas ninguém se mete. E depois Uhum. pessoas cá que fazem tudo, um diretor de recursos humanos então faz tudo, desde o job post até ao payroll, Payroll. até ao processamento salarial, e obviamente que como uma pessoa, como é que uma pessoa destas não entra num nível de exaustão e como é que não quebra? E obviamente que a empresa, sem um diretor de recursos humanos, vai realmente falir. Falir pessoas, basicamente. Já não existe falência, existe insolvência, mas aquela pessoa vai falir e vai ao nível de estar de baixa, ter uma CIT, porque não há quem aguente efetivamente. Não é? E então porque o nível de responsabilidade de uma posição canivete suíço não é um nível de responsabilidade, são vários níveis de responsabilidade. Isto desgasta seja quem for, e o empregador que não tiver noção disto é um empregador que efetivamente está a precisar de orientações de psicologia do trabalho, porque os impactos emocionais e mesmo jurídicos disto são muito grandes e estão ligados. E então Sim, sim, assistimos a sim. colaboradores que se queixam, a empregadores que se queixam, e o ponto de decisão é dos dois lados, não é? É a Uhum. expectativa desde o início, desde o primeiro contrato psicológico que foi o anúncio de trabalho. Uhum. E, eh, Sim. e pronto. Filipa, umas palavras para fechar, umas recomendações conselhos da deusa, Filipa, para que as coisas sejam efetivamente mais justas, mais leais, mais proporcionais. Olha, eu acho que é pôr-nos no lugar do outro, seja de equipas de recrutamento, seja o CEO, seja quem for que esteja a gerir aquela função, e responder a esta questão que em inglês é What's in it for me? O que é que está ali para aquela pessoa que faça sentido e não pensar só em escrever os anúncios de emprego no o que é que a empresa precisa. Eu acho que tem que haver um meio termo onde nós nos demonstramos às pessoas o que é que nós precisamos, mas também lhe dizemos o que é que temos para elas, não é? Eu diria que para mim é empatia. Olhar para o anúncio de emprego, percebê-lo com empatia, em vez de ser tipo uma receita onde eu já pus o açúcar, 3 colheres de sal e pronto. E há uma expectativa legítima da empresa, porque efetivamente precisa de uma pessoa com aquelas competências, mas também há uma expectativa legítima do colaborador. E eu costumo dizer sempre isto e vou repetir: a única forma de expressão do talento que nós temos é o trabalho. Até o trabalho voluntário é trabalho.
Quando alguém Uhum. perguntar se ganhasse o Euromilhões ia viajar o mundo e depois ia ser voluntário, por norma é uma resposta muito comum. Porquê? Porque precisamos de expressar o nosso talento e é só através do trabalho. E que as empresas o expressem de uma forma em que o colaborador sinta what's there for me e que esteja muito, eu vou poder expressar, eu vou poder pôr-me de facto aqui de corpo e alma e contribuir para alavancar. E, Uhum. e a verdade é que nós negligenciamos isto e cada vez mais reproduzimos que as pessoas não querem trabalhar e não gostam. Não é que as pessoas não gostem de trabalhar, que adoram. É talvez que a forma de gestão e o sítio onde foram colocadas não esteja a ser um bom palco para que este trabalho se note. Porque o ser humano está cheio de competências e talentos e está cheio de força e motivação, mas quando somos plantados em locais que não são regados ou cultivados, nós Uhum. somos plantas com emoções e precisamos de ser cultivadas da mesma forma e cuidadas e olhadas. E por isso, obviamente, que vai até à seca, não é? Vai até à exaustão, no nosso caso. Sim. E por isso esta mensagem final, que é uh, sejam muito conscientes e muito empáticos na forma como lideram as vossas organizações e contratem efetivamente especialistas, pessoas, visões de fora, que possam fazer estas pontes e que possam colaborar para que a organização tenha um cartão de visita, como disse a Filipa e bem, bom, forte, com os erros que todas as empresas passam e com os erros que todas as pessoas passam, mas bom, forte. E é importante, efetivamente, que haja maior consciência, maior responsabilidade sobre a informação que nós colocamos e que nós escrevemos e colocamos disponível para o público e começa neste contrato, que é a descrição do que precisamos, o job post, o anúncio de emprego. Lá estamos nós com o inglês. Filipa, obrigada pelo desafio. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. E esta nossa relação surgiu de picardias, às vezes coisas que não concordávamos, mas como concordamos mais do que aquilo que discordamos, e na discórdia estamos a crescer, tanto que estamos aqui, não é? Sim, sim. E começou isto, e espero que efetivamente possamos contribuir porque consideramos isto aconselhamento, e cada vez que estamos a dizer eu acho, eu considero, são as nossas profissões todos os dias, são as 8 horas do dia que nós trabalhamos, às vezes mais, com várias empresas, e portanto sabemos as melhores práticas, e o nosso acho, as nossas considerações, considerem como aconselhamento especializado de recursos humanos. Vejam desta forma e que possamos todos crescer, e vamos trazer para aqui mais soluções simples, objetivas, e estamos sempre ao vosso dispor. Podem ver o nosso website a passar aqui, portanto estamos sempre ao dispor e pronto. E até para a próxima, vamos ver qual é que será o próximo episódio. Propões alguma coisa, Boa. Filipa? Não sei, acho que vamos deixar no ar Vamos deixar no ar a e vamos curiosidade. a curiosidade. Sigam-nos no LinkedIn. A Filipa tem uma contribuição muito ativa nesta análise crítica, nestas radiografias, a várias vertentes do mercado de trabalho. Eu sou um pouco mais ativista, mais ligada ao direito e à psicologia, estou mais na outra ponta, e por isso sigam-nos no LinkedIn e que possamos efetivamente contribuir para um bom crescimento, tanto a nível profissional como a nível organizacional. E obrigada por nos seguirem e por estarem aqui. Obrigada. Obrigada. Yeah, yeah, yeah. É preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens